em Mateus capítulo 3, versículos 7 a 10, onde João Batista, ele expõe a religiosidade, a mera religiosidade dos fariseus, dos saduceus, no que diz respeito àquilo que eles criam, aquilo que eles professavam, mas não eram praticantes. A nossa apostila, ela trabalha a introdução dizendo que vivemos em uma época em que muitas coisas parecem, mas não são. É aquela velha expressão que nem tudo que reluz é ouro, até mesmo dentro do ambiente denominado religioso. É possível encontrar pessoas que supostamente professam a fé dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, dizem-se cristãos, dizem-se religiosos, mas não vivem como tal. Mas o seu comportamento é um comportamento distorcido. Aí na apostila tem dissonante, que quer dizer que discorda com aquilo que ele diz professar, que ele diz crer. Embora a reprimenda de João Batista àqueles religiosos pareça dura demais, na verdade, o precursor de Cristo estava apenas colocando as coisas no seu devido lugar. Aí eu faço menção, muitas vezes, da palavra do pastor, quando ele vê algo fora do lugar, e ele, na condição de líder espiritual do povo, ele precisa trazer uma palavra, às vezes, aparentemente dura, mas objetivando colocar as coisas no seu devido lugar. E João Batista chama a atenção para o perigo da mera religiosidade. De fato, aqueles que vivem uma religiosidade aparente estão correndo um sério risco. Também representa pela aristocracia religiosa de sua época, na qual os fariseus, saduceus, eram integrantes, eram as duas principais religiões da época, ou seitas judaicas da época, religião, mas seita judaica. Um observava a lei em sua extremidade, em sua radicalidade, mas não eram cumpridores, e outros distorciam um pouco a lei, pegando tangentes e variáveis, nas quais muitas vezes a lei não era cumprida. Nesta palestra de hoje, trataremos deste assunto e ao longo da lição definiremos religião, religiosidade e cristianismo. Destacaremos também as características e os perigos da falsa religiosidade. E, por fim, mostraremos o que é ser um autêntico cristão e o que devemos fazer para defender a nossa família da mera religiosidade. Não podemos iniciar esta palestra sem pelo menos trazer as três principais definições que irão nortear todo o conteúdo a ser apresentado nesta noite. A primeira delas, da definição que vamos tratar, é sobre religião. Se eu fosse perguntar aqui o que é religião, certamente muitos iriam dizer o que ele pensa, o que ele conceitua, o que ele define como religião. No entanto, nós temos na apostila um pensamento e um posicionamento do pastor Claudionor Corrêa de Andrade, dizendo que a palavra religião deriva do latim religiones, que por sua vez é um termo derivado da também língua latina, ou do latim religare, religar. Este termo traz uma ideia de algo que está distante, afastado, separado, e que tem o propósito, o objetivo de religar, de juntar, de trazer de volta para perto outra vez. Considerando que a queda no Éden separou o homem do seu Criador, e todos nós sabemos disso, Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O pecado em si separou o homem de Deus, afastou o homem de Deus, e todos os seus descendentes depois dele, do primeiro homem chamado Adão. Considerando isso, que esse afastamento provocou um vazio existencial e incomensurável. Aí eu trouxe uma definição de incomensurável dizendo que é aquilo que não se pode medir de forma comum ou não pode ser medido de forma nenhuma, porque não tem precedente, não tem tamanho, é incomensurável.
Esta separação, ela não se deu só no aspecto físico, na comunicação, mas deu-se na esfera da alma e também na esfera do espírito e do caráter do homem. O homem se separou totalmente de Deus, a ponto de muitos hoje viverem alienados, sem reconhecer um Senhor, sem reconhecer uma divindade, sem reconhecer um ser supremo acima deles. Esta separação, desde então, do ser humano vem tentando religar-se a Deus, através dos seus próprios esforços. Ele luta, ele se esforça, ele se dedica, mas ele não consegue. Por quê? Porque para haver esta aproximação novamente, é preciso haver o abandono do pecado. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas o pecado do homem faz separação entre ele e Deus. Só havendo remoção do pecado, ou perdão do pecado, é que pode haver uma aproximação novamente. E Deus, ele propiciou este meio, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só através de Cristo podemos chegar a Deus, podemos nos ligar a Deus, podemos nos juntar a Deus, porque através do sacrifício vicário de Cristo, derramando o seu sangue sacrossanto na cruz, nós obtemos perdão de nossos pecados. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. A religião até tenta aproximar. Aqueles que vivem dentro de um contexto religioso até tentam se aproximar, mas não conseguem, porque a religião não consegue lograr esse êxito. Dessa forma, podemos concluir que a religião tão somente manifesta a desesperada tentativa humana de se religar a Deus, mas nunca conseguirá. E hoje tem religião para todo gosto, não é? Matriz africana, budista, islâmicos, católicos, tem religião para todo gosto. E até no meio evangélico tem religião para sufista, tem religião para atriz, para ator, tem até religião inclusiva. Venha do jeito que você está e fique do jeito que você quiser. Porém, a religião em si não nos aproxima de Deus. Só quem nos aproxima de Deus é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas dentro deste contexto de religião, tem também a questão da religiosidade. E o que vem a ser isso? Podemos dizer que a religiosidade é tudo aquilo que está vinculado aos ritos e celebração próprios de uma religião. Na matriz africana tem seus ritos, tem suas formas, tem seus símbolos. No segmento católico também tem as suas formas, tem seus ritos. No segmento evangélico também tem suas formas, tem seus ritos. Isso faz parte da religiosidade do povo que está agregado dentro daquela religião. E, por sua vez, esses ritos, estas celebrações, se faz necessária porque elas irão caracterizar a religião, não tendo necessariamente ligação alguma com a verdadeira espiritualidade. Se pode praticar os ritos, se pode praticar as celebrações, mas sem haver nenhuma espiritualidade naquela pessoa. É uma casca sem nenhum conteúdo. Ou seja, a pessoa pode praticar ritos e performances religiosas, cantar bonito, aplaudir, pular, sapatear, rodopiar, se dizer até que está sendo usado por Deus, mas está vivendo uma mera religiosidade. Apenas para cumprir as exigências de uma tradição religiosa, sem, no entanto, ter nenhum compromisso com a fé que professa ter. Ele pode aparentar e pode até praticar, mas ele não vive, na essência, aquilo que ele professa. E é muito, mas muito perigoso viver uma vida assim na igreja.
Terceiro termo é cristianismo. O que vem a ser cristianismo? Para a surpresa de muitos, o cristianismo não é uma religião. Alguém pergunta, qual é a sua religião? Às vezes um crente assembleano diz, minha religião, eu sou crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele responde logo assim. Ele pode dizer, eu sou cristão, de um segmento protestante, denominado Assembleia de Deus. Ele é cristão, de um segmento protestante, porque como cristão ele protesta contra o pecado e toda a prática ligada a ele, só que ele protesta isso dentro de um segmento chamado Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Se todos entenderam, diga amém. Amém. O cristianismo não é religião, mas um modus vivendi, uma forma de viver. Ou seja, é uma forma pela qual nós vivemos. E vivemos assim uma nova vida, uma nova maneira de viver a cada dia. Primeiro, Cristo outorga a vida àqueles que nele creem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta vida eterna não começa lá, começa aqui, a partir da conversão genuína daquele que creu no sacrifício vicário de Cristo. Começa aqui, começa na idade adolescente, começa na idade jovem, começa na idade adulta, começa na terceira idade. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser um cristão. E a nossa forma de vida, nosso modo de vida mudou, porque vivemos a vida de Cristo Jesus em nós. Em seguida, a pessoa que foi ressuscitada da morte espiritual, que vivia separado de Deus, passa a viver uma vida ligada a Deus, porque o pecado nos separava. Eu quero ler um texto com vocês neste momento, Efésios 2:5, por favor, abra a Bíblia. Paulo vai dizer, não, Paulo disse, existe essa expressão vai dizer, Paulo já disse, capítulo 2, versículo de número 5, diz assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Paulo está falando a uma igreja cristã que estava dentro de um contexto pagão, que era a cidade de Éfeso. Aí Paulo começa a caracterizar o seguinte, e vos vivificou, significa que estavam mortos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, Paulo diz, vocês andavam, mas não só vocês, nós também andávamos. Nós também vivíamos assim, mortos em delitos e pecados. E por sua vez, tudo na nossa vida mudou, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, do pensamento, e éramos por natureza filho da ira de Deus. Quem queria fumar, fumava, quem queria beber, bebia, quem queria se prostituir, se prostituía, quem queria adulterar, adulterava, quem queria fazer o mal, cometer um crime, roubar, fazia, porque andava segundo o desejo do seu coração e do seu pensamento. O que vinha na cabeça fazia, mas nós não estamos mais mortos. Como cristão que somos, fomos vivificados na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é viver uma nova vida em Cristo Jesus. E uma vida não como se estivesse morto, mas uma vida vivente em Cristo Jesus. Uma vida moldada pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já não vivemos mais a vida velha. Paulo diz que as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Aquele velho Sandro já não existe mais. Deixa eu te contar um pouco do velho Sandro. Capoeirista, pulava traseira de ônibus,
só não subia no teto. Escarnecia dos crentes, quando chegavam para evangelizar lá em casa, quando chegavam para visitar minha mãe, eu escarnecia os bobão. Isso é uns bobão. Aquele velho Sandro já não existe mais. O que existe agora é um novo Sandro, que não pula mais pela traseira do ônibus, que não usa mais os ritos da capoeira para bater nas pessoas, que não escarnece mais de ninguém. Hoje é que eu que sou escarnecido. Nova criatura em Cristo Jesus. Cristão, nova criatura em Cristo Jesus. Porém, é preciso dizer que a mera religiosidade ela é caracterizada de alguma forma. Nós não conseguimos identificar uma mera religiosidade sem olhar para as características que ela manifesta. E o que são características? São qualidades inerentes de alguém ou de alguma coisa. Exemplo, se uma pessoa ri muito e por qualquer coisa ela ri, logo a característica principal dela é que ela é extrovertida, sim ou não? Se a gente diz algo engraçado e ela não ri de jeito nenhum, a característica dela é introvertida, porque todos nós manifestamos um tipo de característica própria, como pessoa ou como alguma coisa. E a mera religiosidade também possui característica. A primeira delas é a aparência sem essência. A pessoa parece uma coisa, mas na essência é outra totalmente diferente. Uma das características da mera religiosidade é resumir a vida cristã apenas na aparência. Tem cocó de crente, usa até a saia longa. Com isso não estou dizendo que deve usar saia curta não, viu, irmão? Anda com a Bíblia debaixo do braço, canta até bonito, mas só a casca. Por dentro, não é nada daquilo que aparenta ser. Os profetas de Deus no Antigo Testamento condenaram veementemente Israel no momento do seu ministério profético. Todas as vezes que se comportaram com a mera religiosidade, trazendo sacrifícios inúteis para a casa de Deus. Aparentavam ser religiosos, aparentavam ser servos de Deus, e quando iam adorar a Deus, traziam sacrifícios inúteis perante Deus. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, versículo 11 ao versículo de número 17. A palavra de Deus nos diz assim, capítulo 1, versículo 11 a 17. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde, o incenso é para mim a abominação, e também a festa de lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Eu vou parar aqui. Essas são as palavras do profeta Isaías, comunicando o sentimento de Deus. Deus estava enojado do comportamento, de um mero comportamento de religiosidade dos servos daquela época. Chegavam para oferecer, chegavam para adorar, chegavam para celebrar. Não é que Deus não recebesse sacrifício de animal, era orientação de Deus, estava na lei. Não é que Deus quisesse que o povo guardasse o sábado, estava na lei. Porém, quando eles faziam só de aparência. O coração não era sincero.
O coração não era verdadeiro. Era como se cantasse sem pensar na letra. É como se cantasse sem viver a letra. É como se pregasse sem viver o que pregava. Era como se dissesse que fizesse, mas ele mesmo não fazia. Então Deus não estava rejeitando em si o sacrifício, mas a prática dele sem essência. E isto é um aviso para nós nos nossos dias. Não podemos viver uma vida de aparência. Nós temos que viver a essência. Se dizemos que somos crentes, temos que viver como tal. Isso na escola, isso na rua, no comércio, na igreja, no contexto familiar com a esposa, com o marido, com os filhos, porque não adianta viver só o aparente, é preciso viver a essência. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. Isaías diz que era inútil o jejum deles. Honrar a Deus apenas com os lábios e não com o coração. Isaías diz isso no capítulo 29, versículo 3. Vamos ler esse texto, é interessante esse texto. 29, versículo 13. Diz a palavra do Senhor. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios, me honra, mas seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem e que foi instruído. Este povo até se aproxima, vem para a adoração, vem oferecer o sacrifício, vem oferecer o louvor, diz que me teme, mas só de boca. Continuam fazendo tudo errado. Continuam nas escondidas praticando coisa errada. Me honram pelos mandamentos que estão sendo ensinados pelos homens. A eles se submetem, mas na realidade lá dentro deles são contrários àquilo que eu determino. Vida de mera religiosidade. É uma vida de aparência sem essência. Guarde isso. Vida de aparência sem essência. A segunda característica é do compromisso com a ortodoxia sem ortopraxia. Primeiro vamos definir. Na apostila não tem, mas eu peguei a definição das duas palavras. Ortodoxia é a corrente doutrinária que se declara que representa a visão correta das coisas. Ou seja, a pessoa que vive uma mera religiosidade, ela entende e busca dizer que é certo aquilo que ela professa. Está correto. Eu sou crente na Assembleia de Deus, eu sou membro da igreja e eu procuro crer desta forma. Ok, não é errado ter a ortodoxia, pelo contrário, é errado não crer na ortodoxia, na doutrina correta, no posicionamento correto. Tem muita gente lá fora que não pratica a ortodoxia, as coisas corretas, vivem de forma correta. A segunda palavra é ortopraxia. Essa palavra, ela tem origem na primeira palavra, ortodoxia. A primeira parte da palavra ortodoxia é orto, ou ortos, do grego. E a segunda parte é praxis. E o que vem a ser isso? Ortos quer dizer reto, correto. E praxis quer dizer prática. Quem vive uma mera religiosidade tem compromisso com a crença correta, mas não tem compromisso com a prática correta. Ele crê, ele acredita, mas ele não pratica. Mas ele não vive. Conhecer a sã doutrina e não praticá-la é uma marca da religiosidade aparente. Eu já ouvi muito dizer, pastor, o que o senhor disser aí eu já sei. O que o senhor ensinar hoje no púlpito, eu já sei. Olha, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Aí você pergunta, você pratica? Certa vez, aconselhando uma pessoa,
que pediu um divórcio sem motivo. E eu disse: meu amado, eu lhe dei quase 1 ano para o senhor pensar, para o senhor repensar e para voltar ao relacionamento com a sua esposa. Isso não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Mas houve infidelidade? Houve alguma coisa? Não, porque não dá mais. Tá bom. E agora, pastor? E agora, meu irmão, a sanção é a sua suspensão da comunhão. Ele disse: mas pastor, eu disse: olha, me diga uma coisa, o que é que a Bíblia diz? Se deve perdoar o irmão quantas vezes? Ele disse: 70 vezes 7. O irmão ou o próximo, não é assim? É. A sua esposa é mais próxima do senhor ou não? É. Viveu com o senhor, dormiu com o senhor, comeu com o senhor, cuidou do senhor, teve filhos com o senhor, e o senhor é incapaz de perdoá-la? Simples por discussões. Se o senhor não tem condição de perdoar ela, imagine o resto, irmão. Mas eu sei o que a Bíblia diz, pastor, mas o senhor pratica? Isso é muito sério para nós nos nossos dias. Viver uma aparência, procurar acreditar no que é certo, mas não praticar o que é certo. Deus tem orientado os judeus que eles deveriam colocar os mandamentos na testa, não foi assim? Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 9, usando o filatério, também no braço, também no umbral da parede, da porta, o mezuzá. Toda vez que chegar um judeu na porta da casa, ele vai lá, coloca a mão no mezuzá, faz uma rápida oração e entra, porque ele lembra da lei, ele lembra do mandamento do Senhor. Ele nos seus rituais usa o filatério com um pequeno porção da lei lá dentro, escrito em papel, mas ficou na mera religiosidade. Eles tinham a lei, mas não praticavam a lei na sua essência. Deus disse em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9, que eles não deveriam só carregar aqui, e aí os judeus foram para o aspecto literal da coisa. Criaram material para colocar na testa, colocar na porta. Mas Deus também disse: guarda no coração, e amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua força. Não era interessante só guardar no físico, era preciso guardar no coração. E no coração aqui não é na bomba sanguínea que joga sangue para todo o corpo, bombeia sangue para todo o corpo, levando o oxigênio, nos fazendo viver. Não, quando ele diz guarda no teu coração, é aqui na mente, onde se processa a vontade, onde se processa o querer, onde a razão define o que é certo do errado. Guarde na mente, porque se você guardar na mente, você vai viver por aquilo que você pensa e sente a partir daquilo que eu lhe disse, do que eu lhe falei. A Bíblia nos mostra nas palavras do Senhor Jesus Cristo que Ele ensinou os seus ouvintes sobre a importância do cumprimento da palavra. Não é só saber a palavra, não é só conhecer a palavra, mas cumprir, praticar a palavra. Em Mateus 7, versículo 24 a 27, Jesus fala acerca de um homem que construiu sua casa na rocha e de outro homem que construiu sua casa na areia. Capítulo 7, versículo de número 24 por diante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, não é só ouvir, vir no culto de doutrina, vir na escola dominical, no culto de Santa Ceia, ouvir pela rádio da Rede Brasil ou acompanhar a Rede Brasil TV. Não é só ouvir, tem que ouvir e praticar. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele ouve, ele lê e ele pratica. Ele ouve, ele lê e ele pratica. Ele ouve, ele lê e ele pratica. E o que está errado, ele ouve, lê e corrige. Ele ouve, lê e corrige. O que ele está fazendo errado, ele ouve, lê e corrige. Deixa de fazer, porque tem que ter o conhecimento e tem que ter a prática. Mas tem o outro homem. E sucedeu que correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa
e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É assim a vida daquele que não vive uma mera religiosidade. Ele vive o que prega, ele prega o que vive, ele fala do que sente, ele fala do que pensa, porque ele está alicerçado das Escrituras, e o que ele fala é verdade, porque quando a gente vai acompanhar os passos dele, a gente vê o que ele faz, de acordo com o que ele diz. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correu os rios, assopraram os ventos e combateu aquela casa e caiu. Perceba, o que ouve e pratica é aquele que não vive a mera religiosidade dentro de uma religião. Ele é um cristão, ele ouve, ele aprende e ele pratica. E porque ele pratica, ele edifica a casa na rocha, ele enfrenta a dificuldade, mas quando vem os vendavais da vida, a sua casa não cai, sua família não desmorona, permanece de pé na presença de Deus. Mas aquele que vive uma mera religiosidade, ele sabe da palavra, ele conhece a palavra, mas ele não vive a palavra, ele não pratica a palavra. Ele pode até edificar, mas ele edifica no lugar errado, na areia. Quando vem os vendavais, quando vem a dificuldade semelhante àquele que edifica na rocha, é diferente o resultado. O que acontece? Sua casa desmorona. E é interessante que Mateus faz questão de enfatizar que a queda não é qualquer queda. Grande é a sua, ou grande foi a sua queda. Pode viver 10 anos com a aparente religiosidade. Mas quando cai, a queda é terrível. Guarde-nos o Senhor de cairmos nesta condição. Somos exortados pelo apóstolo de Cristo também a sermos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele disse: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Quem não vive e quem não pratica o que fala, se engana a si mesmo. É o que Tiago está dizendo. Engana-se a si mesmo. O discurso pode até ser bonito, mas está se enganando a si mesmo. Não está enganando ninguém, está enganando a si mesmo. E ainda, 1 de João, capítulo 3, versículo 18, João diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. E agora isso aqui se aplica muito, tanto à vida cristã, nas relações interpessoais com o meu irmão em Cristo, mas principalmente na minha relação interpessoal com a minha família. O marido deve amar de verdade a sua esposa. A esposa deve amar de verdade o seu marido. E há aqueles que dizem: no começo foi até bom, mas hoje eu já não sou mais a mesma. O cabelo pode estar até branco, as marcas da ruga chegaram no rosto, mas o sentimento tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. Eu conheço uma pessoa que diz assim: eu amo tanto, pastor, chega dói. O que eu faço para ele, faço com amor. É a comida, é a roupa, é a casa. Eu arrumo pensando nele. Eu amo tanto, chega dói. Aí eu faço, glória. Por quê? Porque eu já ouvi isso da boca da minha esposa. Que Deus preserve esse sentimento para comigo e que eu possa retribuir todos os dias a você esse sentimento. Eu também te amo. Os presbíteros aí vão se aquecendo, né? Porque quem sabe depois vai ter que fazer uma declaração à esposa, né? Vamos adiante. Obediência sem amor. Deus não pediu ao seu povo obediência cega, mas obediência por amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder ou força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6, versículos 5 e 6. Cumprir rituais, práticas religiosas e até possuir os dons sem amor
não tem valor algum, como nos ensina o apóstolo Paulo na sua primeira carta, capítulo 13, aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 3. Ele disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, de nada. Pode falar muitas línguas estranhas. E até línguas bonitas, né? Mas sem amor a Deus. E amor aqui aparece como fruto do Espírito, viu, irmão? Tem gente querendo nortear a vida cristã baseado em dom espiritual. O que norteia a vida cristã não é dom espiritual. Dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo, uma concessão do Espírito Santo para a edificação, consolação da igreja e para também o desbravamento do trabalho. Porém, o que norteia a vida cristã não é o dom, o que norteia é o fruto. Pode falar muita língua, mas não tem amor. E como não tem amor, Paulo diz, não é nada. É só um sino que tine, que ressoa e que faz barulho, porque na verdade o sentimento não existe ali. Cumprir rituais, práticas e religiosidade não quer dizer nada. Na parábola dos fariseus e do publicano, em Lucas 18, versículo 9 a 14, Jesus disse que tanto o fariseu como o publicano subiram ao templo. Todos dois subiram, eram religiosos, publicano e fariseu. Fariseu muito mais, porque era o observador da lei. Ele ia no detalhe. Agora ele dizia para os outros fazer, mas ele não fazia. Subiram os dois para orar no templo. E o fariseu começou a orar e bater no peito. E começou a se vangloriar daquilo que ele estava fazendo. Ó Deus, graças te dou, porque não são como os demais homens. E possivelmente ele estava apontando para o publicano. Roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana. Dou dízimo de tudo quanto possuo. Deus poderia ter feito assim para ele. Parabéns, continue. Mas veja o que aconteceu. Porém o publicano nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou pecador. Eu não estou aqui de aparência, mostrar o que eu faço ou deixo de fazer, Deus. Eu sou pecador. Eu preciso de Ti. Tenha misericórdia. Por isso somente a oração do publicano foi ouvida. O escritor aos Hebreus diz ainda: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o nosso coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10 e versículo 22. Não adianta, irmão, falar bonito. Não adianta falar línguas estranhas demais. Eu não estou dizendo, não estou fazendo apologia contra os dons, não. Eu não estou dizendo que não adianta ter tudo isso sem ter a essência. Tem que ter essência. Às vezes se profetiza muito, se dá até mandamento, mas não tem a essência, que é o fruto, o amor a Deus, a sinceridade a Deus. Os perigos da mera religiosidade. Já aprendemos as características, agora nós vamos aprender os perigos. E eu só tenho 15 minutos ali, misericórdia. Primeiro perigo é exibicionismo. Segundo perigo, vanglória. Terceiro perigo, recompensa puramente terrena. Dentro do exibicionismo, Jesus condenou a atitude daqueles fariseus que faziam as coisas para serem vistos e os chamou de hipócritas. Mateus 6, versículo 1 a 2. O termo hipocrisia no contexto refere-se às pessoas que fazem boas obras por aparência, elas querem ser notadas. Hoje vivemos na época em que tudo, é pecado? Tirar foto de si mesmo? Não. Mas a questão é que se vive uma vida de aparência, de exibição.
E é tanta exibição que bota na rede social. Estou comendo cuscuz, aí tira a foto do cuscuz. Cuscuz com ovo, cuscuz com salsichinha. E tem aquele que diz assim, partiu. Aí já diz para onde está indo e está avisando ao ladrão que a casa está vazia, não tem ninguém, pode ir lá roubar. É muita exibição. Eu digo à minha esposa que nós hoje estamos vivendo na era do NEA. O que é isso? Necessidade expressiva de aparecer. As pessoas querem aparecer, querem ser notadas, querem ser percebidas. Isso é bom, a gente precisa se sentir, se afirmar, não é? Ser elogiado, ser visto, mas você não precisa se apresentar. Alguém vai sempre lhe ver. E se alguém não lhe vê aqui, Deus sempre vai estar lhe vendo. Deus vai sempre estar lhe vendo. E o que é melhor, porque Deus vai além da visão humana. Ele não só vê o exterior, Ele vê por dentro e vê por fora. Salmo 139 diz, Senhor, Tu me sonda, Tu me conheces. Conhece meu assentar, meu levantar. De longe Tu vê os meus pensamentos. Ainda antes que houvesse uma palavra na minha boca, Tu as conheces. Ele não só vê por fora como o pastor vê, como o presbítero vê. Ele vê por fora e vê por dentro também. É exibicionismo. O termo hipocrisia no contexto refere-se a pessoas que fazem boas obras por aparência, não por compaixão. Suas ações podem ser boas, mas os seus motivos são maus. Embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, porque é obrigação minha. Se eu digo que sou crente, sou salvo, então eu tenho que praticar obras de salvo, obras de crente. Eles não devem fazê-los com o objetivo de aparecer. Eu vou cantar um hino hoje porque hoje eu vou abafar. Aí vai cantar, sai abafado. Hoje eu preguei, Jesus batizou com o Espírito Santo. Deixa da tua besteira, rapaz. Não foi tu que fez, não. Foi Deus através do seu Santo Espírito. É Ele quem faz tudo. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Eu só fui um mero instrumento. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. Vanglória, o mestre condenou a atitude de realizar as coisas com o intuito de receber elogio. Mateus 6, versículo 2, parte B. O ensino que fica claro é que os súditos do rei não devem realizar boas obras para glória própria, e sim que glorifique o Pai. Ele diz que toda obra que deve ser feita deve glorificar o Pai. Paulo disse, quer comais, quer bebais, faça-se tudo para a glória de Deus. Até o que eu como tem que glorificar a Deus. Até o que eu bebo tem que glorificar a Deus. O que eu visto tem que glorificar a Deus. O que eu calço tem que glorificar a Deus. O que eu uso em mim tem que glorificar a Deus. Minha linguagem tem que glorificar a Deus. Meu comportamento, meu jeito de ser tem que glorificar a Deus. É Deus que tem que ser visto. João Batista nos deu a maior lição. Alguém chegou para ele e disse, olha, João, Jesus está fazendo mais discípulos do que tu. E tu vai ficar aí só batizando. Ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não preciso aparecer. Eu vim só falar acerca dele. Eu já cumpri meu papel. Ele agora tem que brilhar. Ele agora tem que brilhar. Ele é quem tem que aparecer. Terceiro perigo, recompensa puramente terrena. Tal como Jesus ensinou, não se pode duvidar de que a forma hipócrita de agir tem em si certo tipo de recompensa. Mesmo que se faça de forma hipócrita, vai haver recompensa? Vai, mas não aqui, vai ser aqui mesmo. Jesus disse que os tais que fazem assim já receberam a sua recompensa aqui. E qual é? Bonito, viu? O hino que você cantou? Lindo, pronto, findou aqui. Mas lá não chegou nada. E porque não chegou nada, não vai ter recompensa. Paulo disse no capítulo 3 da sua primeira carta aos Coríntios, que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo, para que as nossas obras sejam julgadas. Alguns
fazem as suas obras com feno, com palha e com madeira. Quando for submetido ao fogo, elas vão queimar e aquele que fez aquela obra vai sofrer detrimento. A expressão detrimento é perda. Ele não vai ter recompensa pelo que fez, porque o que ele fez não tinha solidez. Não era feito com sinceridade. Não era feito com verdade. Era só aparência. Mas aqueles que fizeram com ouro, prata, pedras preciosas, quando forem lançados no fogo para provar as obras, elas permanecerão. Esses vão ter vida eterna e galardão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você está fazendo obra de palha, feno e madeira só para aparecer, e lá for queimado, e você já estiver lá, você não vai perder salvação. Só não vai ter galardão. E o que você prefere? Só salvação ou salvação e galardão? Eu já ouvi um crente bem animado dizer assim: eu chegando perto do rio da vida está suficiente. Outro disse: eu chegando só para ver Jesus e dar um abraço no meio da cintura dele já é suficiente. Só isso? Trabalhar tanto para no final não ter recompensa. Qual é a criança que faz o que o pai manda e não quer uma recompensa? O teu pai é muito mais generoso do que os pais aqui na terra. Ele quer te recompensar pelo teu feito, mas faz as coisas com sinceridade, não faz só de aparência, faz com sinceridade, com integridade, com inteireza de coração, por amor a Ele, e Ele lá na eternidade te recompensará. Queridos irmãos, o que significa ser um cristão? Ao contrário da religião aparente, a mensagem de Cristo é uma mensagem de transformação real. O verbo transformar, segundo o dicionário, significa fazer ou formar nova afeição ou caráter, converter. Tal mudança é chamada na Bíblia de novo nascimento. Todos nós sabemos quando Nicodemos chegou até Jesus e perguntou a Jesus o que ele deveria fazer. Jesus disse: necessário te é nascer de novo, da água e do Espírito. Esse nascimento de novo não é voltar para o útero materno e começar uma vida biológica outra vez. É assim, enfermeira? Não, ele está falando de um nascimento espiritual. E esse nascimento se dá pela palavra de Deus, em primeiro plano. O Senhor ensinou que o novo nascimento é operado através do poder da palavra de Deus. Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E como é que esse nascimento ocorre? É simples. Paulo diz assim: o crer vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra te confronta. É lógico que você está lá no mundo ainda nessa questão. A palavra te confronta, te diz o teu estado miserável, moral e espiritual. Você reconhece isso. Aí você pergunta a si mesmo: o que agora eu devo fazer? Porque a palavra disse tudo acerca de quem eu sou e o estado em que eu me encontro. Aí um primeiro passo já começa, que é o reconhecimento do seu estado pecaminoso. A palavra entrou. Mas Jesus disse que é nascer da água, que é a palavra, e do Espírito. O Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também entra em ação e diz: olha, tem uma solução. E qual é a solução? Você já entende qual é o seu estado? Entendo. Você sabe para onde você vai se continuar assim? Sei. Tem uma solução. Qual é a solução? Você nasce de novo. Como, Espírito Santo? Aceite a Jesus. Aceite a Jesus. Se renda a Ele. A partir do momento que você se render a Ele, haverá arrependimento, metanoia, mudança de pensamento e vontade. Um giro de 360 grau, começando do zero, começar uma nova vida. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Se mentia, não mente mais. Se fofocava, não fofoca mais. Se criava contenda entre as pessoas, já não cria mais. Se adulterava, não adultera mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Se fornicava, não fornica mais. Se andava errado, não anda mais. A vida muda. E eu tenho um detalhe, viu? Eu entro dentro de você e passo a habitar em você. Nova vida em Cristo.
Esse novo nascimento acontece sob a ação do Espírito Santo, porque só Ele pode mudar o nosso ser. O fruto do Espírito nada mais é do que a ingerência do Espírito Santo em nós, moldando o nosso caráter. Psicólogo não muda, sociólogo não muda, ele pode até deformar você, mas mudar você não. Só quem muda é a palavra através da ação do Espírito. Você ouve a mensagem aqui, está fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo diz: você errou naquele dia. Ele diz dentro de você, e você precisa confessar. Vá ao pastor, converse com ele. Aí você vai, confessa, é tratado. Quando volta outra pessoa. Porque o Espírito Santo vai produzindo fruto dentro de você. Produzindo fruto dentro de você. Mas pastor, eu não sinto esse fruto em mim. É porque você não deixou ele adubar a terra. Deixa ele trabalhar nesse teu coração, deixa ele trabalhar nessa tua alma, deixa ele trabalhar nessa tua mente, deixa ele trabalhar nessa tua vida, e esses frutos vão se manifestar. E alguém vai dizer: ela está tão diferente, e que está tão diferente, ela já não é a mesma pessoa, ele já não é. É porque o Espírito Santo está produzindo fruto em você, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Precisamos partir para o final. Diante de tudo que já foi exposto, como preservar a família da mera religiosidade? O verbo preservar significa conservar, evitar a destruição de algo, de alguém ou de si mesmo. O dicionário Howard, ele diz isso. Diante disso, quais as atitudes que devemos tomar para preservar a nossa vida e a nossa família da mera religiosidade? Você quer manter-se de aparência ou você quer viver uma vida nova? Você escolhe, parte de você a decisão. Mas como fazer para preservar a nossa família disso? E a minha família parte de mim, minha esposa, minha filha. Primeiro, eu preciso conduzir, ou precisamos conduzir nossos filhos a ter a própria experiência com Deus. Há muitos pais que estão colocando os filhos dentro de uma redoma, uma bolha, e carregam o filho como se ele fosse perfeito. Nasceu no Evangelho, pastor, olhe, dou testemunho dele. Eu sou crente e ele é crente. Minha esposa é crente e ele é crente. E quem disse isso? Ser crente denota uma decisão inicial. Se ele nasceu no Evangelho e nunca se decidiu para Jesus, ele não é crente de fato ainda. Ele é um mero espectador e que te acompanha à igreja todo dia. Ninguém se escandalize com isso. Porque eu não só sou crente quando eu aceito Jesus. Se ele vem à igreja e nunca decidiu, ele aceitou Jesus, ele é um espectador, ele é um acompanhante. Ele é um acompanhante. A fé não está na genética do homem e da mulher. Não é porque nasceu no berço evangélico que é crente, que serve a Deus. Os judeus da época de João Batista pensavam assim, mas ele ensinou que não, no capítulo 3 de Mateus, versículo 8 e 9, os rituais externos não terão valor algum se não forem acompanhados de obediência à palavra de Deus. Romanos 2, versículo 25. Infelizmente, os hebreus que atravessaram o deserto e entraram em Canaã deixaram de se comunicar, de comunicar aos filhos os feitos do Senhor, e as consequências foram gravíssimas. Eles não disseram diretamente e não exigiram dos filhos qual deveria ser a postura. Aquela geração que saiu do Egito morreu toda no deserto. Uma nova geração entrou em Canaã. Aí quando a gente chega no livro de Juízes diz assim: e aquela nova geração não conhecia ao Senhor. E por que não conhecia? Falha dos pais. Não ensinaram. Mas também o original significa dizer que eles, ouvindo falar de Deus, não levaram em consideração o que Deus era para eles. Fizeram pouco caso. E qual foi a consequência?
350 anos aproximadamente de um círculo de períodos negros e períodos de vitória. Períodos negros e período de vitória, porque não levaram em consideração quem era Deus.